Nós, da Tese Unidade Socialista, queremos saudar a nossa aguerrida militância, que de norte a sul do país tem protagonizado, tem participado, junto com outros trabalhadores e o nosso povo, das mobilizações, de greves, ocupações urbanas e também, a nossa querida bancada, que no Congresso Nacional tem marcado a posição do PSOL, dando um perfil claro da nossa posição. O 6º Congresso do PSOL é uma grande oportunidade para que os filiados e filiadas, militantes, dirigentes, parlamentares do PSOL possam debater os desafios do nosso partido nessa conjuntura tão complexa que o nosso país e o mundo vivem. A nossa tese começa analisando a situação da política internacional. Para a gente isso é muito importante. A conjuntura internacional é marcada por uma crise civilizacional. Essa crise foi trazida pela economia de mercado que vem dando as ordens na organização social, política e econômica mundial. É por conta disso que cresce a fome, que cresce a guerra, que cresce os fluxos migratórios, fugindo da barbárie capitalista que se impõe em vários cantos do planeta. Essa crise, que começou em 2008 com a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos e com a bolha imobiliária que se revelou naquele país, mas que tomou uma dimensão dramática envolvendo a crise da dívida na Europa e também uma crise que se revestiu de um caráter humanitário gravíssimo. Nós temos visto aí cenas chocantes da situação dos imigrantes da África e da Ásia migrando para a Europa, o que demonstra uma falência completa do sistema do capital e como este sistema tem sido capaz de gerar desigualdades, iniquidades e horror. Ao mesmo tempo, o aumento do terrorismo na Europa, nos Estados Unidos, demonstram também a falência da política das potências imperialistas para essa parte do mundo. É nesta quadra de crise civilizacional que nós vemos crescer na política internacional forças ultraconservadoras. A eleição de Trump, o Brexit, Le Pen no segundo turno na França, são exemplos desse crescimento. Esse contexto de crise da política e de crise internacional favoreceu o fortalecimento dessas alternativas conservadoras, mas favoreceu também, ao mesmo tempo, a resistência dos povos na Europa e nos Estados Unidos. É o caso da Grécia, onde a coalizão de esquerda radical Syriza conseguiu maioria no parlamento do país para a formação de um governo que buscou, dentro de certos limites, enfrentar as políticas de austeridade impostas pela União Europeia, pelo FMI e pela Comissão Europeia. Também é o caso do Podemos da Espanha, do Bloco de Esquerda em Portugal e mesmo da renovação de determinadas forças políticas tradicionalmente conservadoras, como o Partido Trabalhista Inglês ou o Partido Democrata Norte-Americano, dentro dos quais surgiram figuras que buscam reivindicar uma visão crítica do capitalismo. É o caso do Jeremy Corbyn, na Inglaterra, o atual líder do Partido Trabalhista Inglês, e do Bernie Sanders, que disputou a prévia do Partido Democrata nos Estados Unidos contra a Hillary Clinton. No Brasil, fomos vítimas de uma conjuntura de golpes que assola a América Latina. Os governos do PT, de Lula e Dilma contribuíram muito para isso, mas é inegável que existe uma diferença entre o que é o governo golpista de Temer e o que foram os governos do PT. Nesse sentido, o pessoal acertou muito, porque se colocou na linha de frente da luta contra o golpe, porque entendíamos que era um golpe não apenas contra a presidente Dilma, mas também era contra nós, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora. Isso não significou misturar o PSOL ou confundi-lo com os partidos que defendiam a coalizão da presidente Dilma. Nós sempre, na luta contra o impeachment e contra o golpe, deixamos claras as nossas divergências com o projeto liderado por Dilma e por Lula. No entanto, entendemos, naquele momento, que era fundamental a adesão do PSOL a um processo de resistência popular. Esta política correta permitiu que o nosso partido crescesse no processo do impeachment e no processo do golpe como uma alternativa política à esquerda, diferente do que defendiam outros companheiros e outras companheiras dentro do nosso partido, por exemplo, afirmando que um governo de Temer e um governo de Dilma teriam o mesmo conteúdo, o que foi desmentido pela realidade logo depois do golpe. Como diz o Guilherme Boulos, esse governo abriu as portas do inferno, retirando direitos dos mais pobres desse país, como a reforma trabalhista, aumentando a precarização do mundo do trabalho, aumentando a terceirização, cortando verbas da saúde e educação por 20 anos. Então, esse governo agora vem com a reforma da Previdência, reforma política, que quer tirar o PSOL como um partido que é aguerrido e que enfrenta no Congresso Nacional. O golpe
é basicamente a expressão dos limites do processo de pacto conservador liderado pelo PT ao longo de 13 anos. Enquanto a economia ia bem, o PT conseguiu manter perto de si os partidos conservadores de diferentes frações da burguesia brasileira, o agronegócio, o capital financeiro e mesmo setores da burguesia produtiva brasileira. Acontece que quando a crise se instala e se inicia uma disputa pelo fundo público, esses partidos, essas frações da burguesia brasileira se afastam do governo e passam a reivindicar uma agenda ainda mais radical. Graças aos acertos da direção nacional do PSOL e da atuação da sua bancada na Câmara dos Deputados, o PSOL hoje está credenciado para ser um ator decisivo no processo de reorganização da esquerda brasileira. Nos últimos anos, tanto a nossa bancada no Congresso, quanto a nossa militância nas ruas, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, têm cumprido um papel fundamental na reorganização da esquerda. Prova disso é que temos um papel muito importante, por exemplo, no Vamos, que é uma articulação que busca congregar várias forças progressistas, de esquerda, democráticas, republicanas. E tem sido essa condução exitosa do PSOL que tem feito com que nós tenhamos nos aproximado de importantes setores dos movimentos sociais, da esquerda partidária, de setores progressistas de igrejas, e é dessa forma que a gente vai construir uma resistência popular e uma alternativa real para a classe trabalhadora, para a juventude, para os pobres, mulheres, população LGBT, para os negros do nosso país. O PSOL hoje vive uma situação de maior estabilidade interna, de espaços democráticos de participação, por isso nós temos que apresentar algo novo. Algo novo que seja e dialogue com a sociedade, há uma nova juventude das periferias, da juventude que está ansiosa por novas maneiras de fazer política, uma nova maneira de olhar a realidade. O partido tem que estar aberto a isso. Esse processo de reorganização passa por uma recomposição das forças populares em torno de um programa radical, combativo, que aponte claramente os limites do lulismo. São parte fundamental desse processo de reorganização o deslocamento de atores políticos de outros partidos, a reorganização dos movimentos sociais em torno da Frente Povo Sem Medo, mas também um partido forte que aponte a perspectiva da reorganização como uma prioridade. Graças aos acertos da direção do PSOL, hoje nosso partido está credenciado para isso. Por isso, atraiu figuras tão importantes como Luiz Erundina, Glauber Braga, e deslocamentos de organizações políticas como a Esquerda Marxista, o MAIS ou o Coletivo 4 de Novembro, na Bahia. Esse processo de reorganização da esquerda brasileira encontra no PSOL um dos seus pilares fundamentais. Por isso, nosso Congresso Nacional deve, primeiro, afirmar o acerto das posições políticas que o partido construiu durante o processo de impeachment e na resistência ao golpe. A condução firme e democrática da direção do nosso partido tem feito com que nós sejamos um partido nacional. Nós somos um partido que tem presença em todas as regiões do país, um partido que tem feito campanhas eleitorais importantes na região norte, na região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, tem construído figuras públicas importantes e isto é garantido com um funcionamento democrático, um funcionamento que garante uma unidade na ação, que garante uma uniformidade através de uma diversidade que nós temos, e é por isso que nós acreditamos que essa fórmula ela precisa ser afirmada, mas mais do que isso, ela precisa ser ampliada. Deve também reafirmar a conformação de uma nova maioria política no partido, que, somada à maioria já constituída nos congressos anteriores, possa diversificar o olhar do partido sobre a realidade, enriquecendo a nossa agenda política, incorporando pautas até então relegadas a um segundo plano e também reafirmando o papel do PSOL como polo decisivo no processo de reorganização da esquerda brasileira. Além disso, vai ser fundamental para o PSOL, neste 6º Congresso, aprovar a indicação de uma candidatura à presidência da República própria. Nós defendemos que o PSOL apresente um nome capaz de unificar o partido, encantar uma nova geração de lutadores e lutadoras sociais e afirmar um programa combativo, independente dos interesses da burguesia e que aponte claramente os limites do processo de conciliação de classes liderado pelo PT ao longo dos últimos 13 anos. Você, que defende um PSOL popular, que defende um PSOL enraizado nas lutas do povo, que considera que a Frente Povo Sem Medo e a iniciativa do Vamos são muito importantes para agregar uma série de lutadores e lutadoras sociais do povo brasileiro em torno de uma alternativa independente dos interesses da burguesia e dos limites do lulismo. Venha com a tese da unidade socialista por um PSOL popular.
para continuar tendo um pessoal forte, enraizado nas lutas do povo e acertando na política para construir uma nova esquerda para o Brasil.